Pode começar o que você quiser. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus estamos retornando com mais um vídeo abençoado para a sua edificação e a minha edificação. Por que eu digo isto? Porque estou aqui para falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. E eu quero já abrir lendo em Êxodo, capítulo 2 e o versículo 12. E olhou a uma e a outra banda, e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. Veja bem, é um texto conhecido, é um texto muito falado pelos pregadores e etc. Esta leitura me chamou a atenção porque o que faz alguém que conhece Deus, o que faz alguém que aceitou a Cristo como Salvador, alguém que teve um novo nascimento, entre aspas, eu digo novo nascimento assim entre aspas, porque quando a gente vê uma realidade desta aqui, eu observo que alguma coisa está escondido por trás da fé. E é isso que eu quero falar. O que é que está escondido por trás da fé? Você vê na igreja, no templo, melhor dizendo, a pessoa bem vestido, bem trajado, usando gravata, vestido longo, se comportando como um verdadeiro cristão. Canta, ora, prega, contribui, mas às vezes nós somos surpreendidos por atitudes drásticas de uma pessoa que se olha aparentemente está tudo bem e a gente até diz, esta pessoa está preparado para ser arrebatada ou esta pessoa está com a sua salvação garantida. O que me chama a atenção aqui é a atitude de Moisés. Sei que Moisés, ele feriu, matou aquele egípcio porque estava maltratando um dos irmãos hebreus, né, da família, e ele sentiu-se comovido e partiu para o ataque e assim feriu aquele egípcio, matando e enterrando lá no local onde ele escolheu para esconder aquele corpo. Mas eu fico questionando o que faz uma pessoa se suicidar, tirar sua vida. Quantos casos nós temos observado e visto e ouvido de pessoas que nós temos notícia? O irmão fulano de tal se suicidou. Por uma razão ou por outra, deixou de acreditar em Deus. E a gente fica olhando, mas aquele irmão, aquela irmã, por que fez isto? Ora, a psicologia, ela trata essa atitude de Moisés como ela chama de antinomismo. O que significa? Antinomismo significa contra a lei e pode ser também anomismo, que significa ausência de regras. Ora, um cristão não ter regra alguma é porque não está voltado a sua atenção para a palavra que tem leis para que venhamos cumprir, que é a palavra de Deus. E essa pessoa toma uma atitude desta. E a psicologia, olhando para Moisés, traz esta atitude de Moisés como sem regras. Deixou o mandamento, deixou as regras, deixou a crença em Deus e partiu para o sentimento, para a força, o impulso humano. E quando Paulo nos adverte que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Paulo também escreve aos romanos de que
Vamos ver aqui um texto, Romanos capítulo 3, versículo 31, é muito bom aí na Bíblia, porque nós ficamos mais bem seguro quando assim lemos a Sagrada Escritura. Aqui em Romanos capítulo 3, versículo 31, está escrito: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Não anulamos a lei pela fé. Antes estabelecemos a lei. Ou seja, nós temos que estar olhando verdadeiramente para a palavra de Deus. Não é aquela questão, eu sou crente, mas o meu braço não comi manga com febre, coisas assim, esses conhecimentos empíricos que traz de raiz, às vezes, da família, e cresce ouvindo isso, e aceita Jesus, e pensa que continua com essas atitudes. Mas observe que a palavra de Deus, ela nos diz aqui, ainda em Romanos capítulo 7, e o versículo 15, o versículo 15, o versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, quando uma pessoa ela se suicida, quando uma pessoa pratica um ato ilícito, às vezes a pessoa diz, foi o inimigo que fez isso. Não, não foi o inimigo. O pecado. O inimigo, ele é o motivador. Ele é o incentivador. Mas ele só incentiva alguém a fazer se o pecado estiver nele. Se o pecado estiver, o pecado é como se fosse algo que colocasse para identificar, um identificador, um rastreador, melhor dizendo. Então, o pecado é colocado na pessoa e ele está rastreando o inimigo para estar perto e incentivando para que se concretize aquilo que está dentro daquela pessoa. Então, as pessoas fazem coisas erradas porque o pecado está dentro dela. Agora, quando esta pessoa pede para que o Senhor liberte deste pecado, esta pessoa passa a servir ao Senhor, passa a ver o seu próximo mais próximo, passa a ver o inimigo não para tirar a vida, mas sim para apresentar a Deus aquela causa e assim deixar que Deus resolva. Portanto, fique com esta palavra. Fique com esta meditação. O Senhor Jesus, Ele é a nossa força, Ele é a nossa esperança. Não importa o que você esteja passando, perseguição e etc. Saiba de uma coisa, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está lá fora. Quando o maior está em nós, não há pecado. Quando o maior está em nós, não há derrota. Quando o maior está em nós, não baixamos a cabeça, mas levantamos a cabeça, erguemos os nossos olhos, olhamos para a frente e confiamos na vitória do Senhor Jesus. Deus abençoe você, que você possa receber esta palavra edificante para o seu dia a dia. Amém.